Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas você vai estar assistindo essa videoaula. Tá, hoje eu vou falar um pouco sobre números naturais. Os números naturais são aqueles números o qual aprende-se lá no sexto ano, né, ou na turma 151. São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que naturalmente surgiram na necessidade do homem de contar. E o que seria a potenciação de números naturais? Tá? A potenciação, pessoal, pode acontecer situações desse tipo aqui, ó. Você pegar números repetidos. Deixa eu só diminuir a espessura dessa caneta aqui. Números repetidos, só que multiplicando. Certo? E quando isso acontece, quando você tem números repetidos na multiplicação, na verdade, você pode representar isso por uma potenciação. Então é isso que a gente vai estar falando um pouco hoje aqui. Por exemplo, quando repete números numa soma, você tem o quê? Você já tem uma multiplicação. Lembra o que é multiplicação? É quando você repete. Então vamos lá. Se observando na tela aí, nós temos que... Imagine se o número repetisse assim, 2 vezes 2 vezes 2. Eu posso representar isso por uma potenciação, que é o que a gente vai ver. Olha essa situação aqui. Calcule quantas chaves estão guardadas no armário abaixo. O armário tem 5 gavetas, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Uma está aberta. Cada gaveta 5 caixas, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E em cada caixa 5 chaveiros. 1, 2, 3, 4, 5. Cada chaveiro tem 5 chaves. Cada molezinho aqui tem 5 chaves. Então você tem 5 armários vezes 5 caixas vezes 5 chaveiros vezes 5 chaves em cada chaveiro. Quantas vezes o 5 está aparecendo? 4 vezes. Então eu posso representar isso por uma potenciação. Ou uma potência. Eu repito esse número, que está multiplicando várias vezes, e coloco a quantidade de vezes que ele está repetindo aqui em cima. Se você multiplicar isso aqui, ó, 5 vezes 5, 5 vezes 5 é 25, vezes 5. Isso aqui vai dar 125, vezes o último 5, que dá 625. Então, isso aqui deu 625. Então, você tem o 5 elevado a 4 igual a 625. Esse número de cima, dizemos que é o expoente. E o número de baixo é a base. Então, ó, algo importante, uma observação. O expoente indica o número de vezes que a base deve ser repetida com a operação de multiplicação. A operação de multiplicação. Então, importante ter isso em mente. O expoente indica quantas vezes a base vai ser repetida, beleza? Vamos ver outra situação aí, ó. Outra situação. A
Copa do Mundo, a Copa das Confederações da FIFA de 2013 ocorrerá no Brasil, né? No caso aqui o verbo está no passado, mas ocorreu, né? Já passamos. Ocorreu no Brasil e tiveram 6 cidades sede. Foram 6 cidades na competição: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. Ao todo, teremos 8 países participando da competição. Qual das potências abaixo representa o número de países participantes? Então você tem que calcular e verificar qual que vai dar 8. Nós vamos ver mais à frente que todo número elevado a zero dá 1. Depois eu explico por quê. 2 elevado a 1, eu tenho que repetir o 2. Lembra que o expoente indica quantas vezes eu repito a base. O 1 é o expoente, o 2 é a base. Eu repito a base uma vez só. 2 elevado a 2, eu repito 2 de baixo, que é a base, 2 vezes, multiplicando. 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3, quantas vezes eu tenho que repetir o 2 multiplicando? 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. É cumulativa a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é 8. Então, qual é a alternativa aqui? Qual é a potência? Isso aqui são potências que representam qual das potências. Potência é quando tem um número embaixo e o outro em cima. O de baixo é a base, o de cima é o expoente, que representa o número de países. Letra D. Tranquilo? E uma outra situação é esta aqui. Situação 3. Encontram-se 4 carros alinhados e parados. 1, 2, 3, 4. Com 4 pneus encostados no chão. Isso é importante, por quê? Porque esse carro, todo carro tem um step aqui, ó. Mas ele não quer considerar os parafusos do step, até porque aqui, preso aqui, é diferente, né? Presos, cada um por 4 apertados parafusos. Então, ao todo, quantos são os parafusos de pneus nesses carros? Você poderia fazer 4 nessa roda, mais 4 nessa, mais 4 nessa, mais 4 naquela lá da frente. Aí aqui só que deu 16. Aqui vai dar 16. Aqui vai dar 16. Aqui vai dar 16. Se você somar isso aqui tudo, você vai ver que vai dar 64. Poderia fazer assim. Mas poderia usar uma potenciação. Como assim, professor? Eu tenho 4 carros vezes 4 pneus que estão encostados no chão, porque ele não está considerando o step. Não está considerando o step. É porque o step preso ele não usa 4 parafusos. 4 parafusos. Faz essa conta aqui. Primeiro vamos representar por uma potência. Vamos representar por uma potência. Vai ficar 4. Quantas vezes 4 está aparecendo? 3 vezes. Então é 4 elevado a 3. Vamos multiplicar. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. Então deu a mesma coisa, né? Só que aqui... Deixa eu dar uma limpada aqui no ambiente aqui. Aqui nós temos o quê? Uma potência. Ou potenciação, né? Uma potência. Tá? A potenciação, pessoal, é a operação. É igual, por exemplo, divisão, multiplicação. Potenciação é a operação, né, que multiplica números iguais várias vezes. Você pode representar isso por uma base e um expoente. Prosseguindo, pessoal, é importante... Deixa eu dar aqui alguns exemplos para vocês de potência. Por exemplo, se eu tenho aqui o 5 aparecendo 2 vezes, eu posso representar isso por uma potência. A multiplicação pode aparecer com ponto ou com vezes. Então fica 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 dá quanto? Não é 5 vezes 2. Tem gente que quer fazer 5 elevado a 2, 5 vezes 2. Errado. Isso aqui. Tá? Deixa eu só... Vou botar um pouquinho mais aqui. Tem gente que quer fazer, comete esse erro aqui. Isso aqui está errado.
5 elevado a 2 quer fazer 5 vezes 2, que dá 10. Está errado. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5. Porque se você fizer isso aqui, na verdade, estava fazendo 5 mais 5. Está errado. 5 vezes 5, 25. For 12 elevado a 2. Aí é 12 vezes 12. Aí tu faz 12 vezes 12, dá 100 e... É só fazer o cálculo da multiplicação, pessoal. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando. Beleza, né? Se fosse um número aqui, um outro número aqui, ó. 10 elevado a 3. Aí você vai fazer 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Certo? Se fosse 2 elevado a 5, tem que repetir o 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí tu faz a conta, pessoal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Certo? Se for expoente, se fosse um expoente 1, professor. Se for um expoente 1, só diminuir um pouco aqui o zoom. Opa! Só acertar isso aqui. Diminuir esse zoom aqui. Para vocês visualizarem. Fui diminuir o zoom aí, girou a tela. Mas vamos lá, voltando aí. Se fosse, por exemplo, um expoente assim, ó. 4 elevado a 1. Quantas vezes tem que repetir o 4? Uma vez. Tá? Agora a gente vai ver como fazer para ler as potências. Como é que eu leio as potências, professor? 2 elevado a 3? Não. O expoente 2, a gente pode falar elevado à segunda potência ou ao quadrado. O expoente 3, a gente pode falar elevado à terceira potência ou ao cubo. Se for o expoente 4, quarta potência, quinta potência, tá? Sexta potência. Então, por exemplo, 2 elevado a 3. Aqui eu não quero que calcule, eu quero que você leia. Você vai escrever, lê de normal de baixo. 2 elevado, porque está em cima. Pode botar a terceira potência ou elevado ao cubo. Ao invés de usar a terceira potência, você poderia usar ao cubo. Então, por exemplo, você poderia fazer se for um expoente 2, professor, 5 elevado a 2. Você vai ler normalmente. E de baixo lê normal. 5 elevado à segunda potência ou elevado ao quadrado. Certo? Então, se for expoente 3, pode falar ao cubo. Se for expoente 2, pode falar ao quadrado. Se for um outro expoente, professor, aí você lê normalmente, ó, 7 elevado à quarta potência. Certo? Se for 25 elevado a 10.
Você vai escrever 25 elevado, sempre vai ser elevado, né? O de baixo ali normal, a 10ª potência. Então, as potências que tem um nome especial é a potência, o expoente 2, que você fala ao quadrado, e o expoente 3 que você fala ao cubo. E demais você vai falar terceira potência, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, 11ª potência, e assim sucessivamente. Lembra que eu falei quando o expoente é 1, toda vez que o expoente for 1, o resultado da potência com o expoente 1 é a própria base. 5 elevado a 1 vai dar 5. Por quê? Porque você só repete a base uma vez. 26 elevado a 1, 26. 14.045 elevado a 1, 14.040. E se o expoente for 0? O resultado será sempre 1. Como assim, professor? Isso é mágica? Então aqui, ó, se aqui é 0, faltou o zerinho aqui. 50 elevado a 0 vai dar 1. 120 elevado a 0 vai dar 1. 25.460 elevado a 0 vai dar 1. Toda vez que o expoente for 0, o resultado é 1. Por quê, professor? Vamos fazer aqui, por exemplo, uma tabelinha para a gente verificar. Imagine aqui, ó, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1 e 2 elevado a 0. Certo? Eu quero... Deixa eu botar umas linhas aqui para a gente separar. Eu quero calcular isso. 2 elevado a 3, obviamente, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, aqui deu 8. 2 elevado a 2 dá 4, é só fazer, repetir o 2 duas vezes. 2 elevado a 1 a gente viu que dá 2. Se você observar, o resultado está sempre o quê? Dividindo por 2. Ó. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido... Você vai continuar. Como em cima o expoente está sempre diminuindo 1, ó, 3 tira 1 dá 2. 2 tira 1 dá 1. 1 tira 1 dá 0. Como o expoente está sempre diminuindo de 1 em 1, e o resultado está sempre dividindo por 2, a gente vai manter a mesma lógica. Vamos pegar 2 e dividir para 2. Quanto que é 2 dividido para 2? 1. O resultado do 2 elevado a 0 vai ser a metade do resultado do 2 elevado a 1. Como 2 elevado a 1 dá 2, a metade de 2 dá quanto? Então, dá para fazer isso com qualquer número. Então, toda vez que o expoente for... Existem outras explicações, tá? Mas para o conhecimento que vocês têm até agora, essa seria a mais viável. Então, você... Toda vez que o expoente for 0, você vai ter como resultado 1. Beleza? Então, aqui, por exemplo, vou botar um número aqui. 4.732 elevado a 0 dá 1. 1.000 elevado a 0 dá 1. A única indeterminação é 0 elevado a 0. Isso aqui você não vai encontrar uma resposta. Isso aqui a gente chama de indeterminação. Uma indeterminação. Deixa eu separar aqui. Determinação, certo? Então você não precisa. Isso aqui você, por exemplo, quem for estudar matemática mais profunda, entende que quando você tem limite, você pode ter situações dessa não sendo tendo uma resposta. Potência de base 10, pessoal. Toda vez que a base for 10, o resultado será o número 1 seguido de tantos zeros quanto o número indicado pelo expoente. Por exemplo, a base é 10, o expoente é 1, vai ter um zero na resposta. A base é 10, o expoente é 2, vai ter 2 zeros na resposta. Sempre 1. A base é 10, o expoente é 3, vai ter 1, vai repetir 1, 3 zeros. Então, por exemplo, se fosse 10 elevado a 5. Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar mais didático. Vamos botar de outra cor. 10 elevado a 5. 10 elevado a 5. Qual vai ser a resposta? Eu boto 1.
Quantos zeros eu vou colocar agora? 5 zeros. Isso dá 100 mil. Toda vez que você tiver base 10, 10 elevado a 4. Opa, deixa eu botar aqui de outra cor. Ficar um pouco mais didático. 10 elevado a 4. Não é o 4 o expoente? Então você vai repetir o 0 4 vezes. Bota um 1 e 4 zeros. E assim sucessivamente, pessoal. Ou seja, toda vez que a base é 10, o resultado vai ser um 1, com tanto zero quanto o expoente está indicando. Você pode também pegar um número e representar por uma potência de base 10, não necessariamente as potências de base 10, que é 10, 100, 1000, 10 mil. Por exemplo, 30 mil, não é 3 vezes 10 mil? 10 mil, 10 mil, aqui, deixa eu só apagar aqui, que isso aqui... Dez mil, quanto que é 10 mil na forma de potência? É o 1, é o 10. Quantos zerinhos tem? 1, 2, 3, 4. Então é 10 elevado a 4. Então aqui, ó, vai ficar 3 vezes 10 elevado a 4. Eu peguei um número e representei por uma potência de base 10. Esse número aqui, ó, 25 milhões, 25 bilhões, 500 milhões. Quantos zeros tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser 10 elevado a 8. Tem 8 zeros. Isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a 8. Então você pode pegar um número, pessoal, e representá-lo por uma potência de base 10. Ó. 42 vezes 1000. Mas 1000 eu posso representar por uma potência de base 10. É o 10 elevado a 3. Por quê? Porque tem 3 zeros. 1, 2, 3. Então vai ser 3 o expoente. Beleza, pessoal? Para a gente fechar essa aula, não ficar uma aula muito longa, vamos fazer um exercício aí. Inclusive, eu vou deixar esse exercício na lista. Tá? Quantos são os cubinhos que formam os cubos maiores? Aqui, obviamente, o cubo só tem um cubinho. Então, você poderia aqui dizer que é um cubinho. Agora, aqui, quantos cubinhos são? Você pode verificar que tem os de cima. 1, 2, 3, 4. Tem esses 4 de cima e os 4 de baixo. 1, 2, 3 e o lá de trás. 4. E o lá de trás. Então temos 8. Aqui. Você pode contar assim por camada também, ó, nessa camada de cima. Você tem. Lembra que o cubinho é a caixinha. Quantas caixinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nessa camada aqui temos 9. Nessa camada aqui, mais 9. E nessa camada aqui, mais 9. 9 mais 9 mais 9. Pode fazer assim, ou por potências, pessoal. O 8, na forma de potência. É só você contar quantas faces tem aqui na frente? 2. Quantas faces tem aqui do lado? 2. Quantas faces tem aqui subindo? Pode pensar na aresta também. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Então é 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes o 2 está aparecendo? 3 vezes. O 2 elevado a 3 dá 8. Então, na forma de potência, 2 elevado a 3. Aqui, essa aqui. Quantas arestas tem? 1, 2, 3. Então, é 3 aqui. Aqui, 1, 2, 3. Subindo, 1, 2, 3. Então, tu poderia fazer o 27, 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes o 3 está aparecendo? 3 vezes. Então, você está representando por uma potenciação, beleza? Isso aqui é a potência. É o resultado da potência, tá? Potenciação, então, é pegar a multiplicação e transformar em uma representação com o expoente e com uma base. Beleza? Vou deixar uma lista de exercício. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí. Mais importante,
Pega a lista de exercícios, tenta fazer o máximo. Um abraço, galera. Até uma próxima.